Para respondermos esta pergunta, nós temos que ter muita piedade e muita humildade. Porque quando olhamos para a história da igreja, nós vamos perceber que muitos teólogos diferentes já falaram a respeito desse tema com pontos de vista completamente diferentes um do outro. Por isso, nesse vídeo, nessa resposta, nós vamos tentar olhar para a Escritura Sagrada e tirar da Escritura Sagrada uma resposta que seja suficiente para essa questão. Existe uma problemática aqui. Muitos dizem que o dízimo pertence apenas ao Antigo Testamento, é uma realidade apenas da Antiga Aliança. Eles vão defender que o dízimo faz parte da lei cerimonial do povo de Israel e por isso não deve ser atribuído à igreja. Mas será que de fato é assim? Quando abrimos as nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 14, no versículo 20, o que nós vamos encontrar é uma realidade diferente dessa. Ali, o texto diz que Abraão, ou seja, uma realidade muito antes da lei, ele entrega o dízimo a Melquisedeque. Ou seja, muito antes de Moisés, muito antes da lei, muito antes da tribo de Levi, muito antes do tabernáculo, do templo, muito antes de todo esse sistema, Abraão já entregava o dízimo. Portanto, nós vamos perceber que o dízimo é algo que transcende, é algo muito anterior ao povo de Israel e ao sistema religioso cerimonial que eles seguiam. Muitos vão argumentar dizendo, não, mas o dízimo está presente apenas no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós não temos nenhuma passagem falando a respeito do dízimo. Jesus nunca disse nada sobre o dízimo. Mas será que isso é verdade? Quando olhamos para a Escritura Sagrada, nós vamos perceber uma realidade diferente dessa. Quando olhamos para o Evangelho de Jesus, segundo nos escreve Mateus, no capítulo 22, nós vamos ver uma cena interessante. Jesus está ali sendo questionado a respeito do tributo. E então ele pega uma moeda e pergunta para as pessoas, né? Essa moeda aí, quem está na face dessa moeda? E aí respondem, César. Então ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muitos vão olhar para esse texto e falar, não, mas ali Jesus está falando que o dinheiro deve ser entregue ao governo, à autoridade civil e as vidas devem ser entregues a Deus. Mas quando olhamos para todo aquele contexto, nós vamos entender que na verdade não é muito bem assim. O imposto, ele é pago proporcionalmente ao que a pessoa ganha. Assim também, o dízimo ele é pago proporcionalmente ao que a pessoa ganha. O imposto é pago para o sustento do governo, da autoridade civil, daqueles que fazem o louvor do que pratica o bem e a disciplina, a punição do que pratica o mal. Da mesma forma, o dízimo é para o sustento da obra do Senhor. Por isso, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mais tarde, no capítulo 23 deste mesmo evangelho, Jesus repreende os escribas e fariseus dizendo que eles, embora entregassem o dízimo, eles não tinham uma vida de justiça, de misericórdia e de fé. E então ele diz, né, vocês deviam fazer estas coisas e ao mesmo tempo cumprir a justiça, a misericórdia e ter fé nas suas vidas. Ou seja, Jesus ali, ele fala abertamente e diretamente do dízimo. Muitos ainda vão questionar que, nesse tempo, Jesus ainda não havia morrido, não tinha ressuscitado. E por isso esse ainda não era o tempo da nova aliança. Porém, esse não é o único texto do Novo Testamento em que nós falamos a respeito do dízimo. Se olharmos para o texto de 1 Coríntios, no capítulo 9, nos versículos de 6 a 15, nós vamos ver que o apóstolo Paulo fala a respeito de uma coleta. E essa coleta se assemelha muito ao que nós temos no Antigo Testamento, quando os profetas escreviam a respeito do dízimo. Embora o nome dízimo não apareça aqui, os princípios da retribuição, da proporcionalidade estão presentes no texto. Então nós entendemos que aqui, embora o apóstolo Paulo não fale, escreva, né, sobre a palavra dízimo, ele está fazendo referência ao princípio. O princípio está presente, o princípio de que a igreja sustentava a obra, sustentava o reino de Deus, a obra missionária, através das suas doações, através da entrega dos seus dízimos e de suas ofertas. Por fim, e talvez o texto mais importante de todo esse vídeo, quando nós falamos a respeito do dízimo, é a Epístola de Hebreus, no capítulo 7, nos versículos 8 e 9, que diz assim: aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive.
E, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Aqui nós temos um texto que é tipológico. O escritor aos Hebreus, no capítulo 7, vai apresentar Melquisedeque como um tipo de Cristo e vai dizer que Abraão, quando entregou o dízimo a Melquisedeque, na verdade, tipologicamente, era Levi que entregava o dízimo a Jesus Cristo. Então, nós temos aqui a tribo de Levi, que era responsável pelo sistema religioso de Israel e era quem recebia os dízimos, dizendo tipologicamente a Cristo: os dízimos não são nossos, agora contigo, na nova aliança, o dízimo é teu. O que acontece aqui, tipologicamente, é a transferência do dízimo entre as alianças. Portanto, o dízimo é algo que transcende totalmente, na sua totalidade, a lei e a antiga aliança. Porque antes da lei, lá no Gênesis, quando Moisés nem sonhava em nascer, Abraão já entrega o dízimo a Melquisedeque. E depois da lei, nós percebemos que naquele ato de Abraão, nós já temos uma tipologia da tribo da antiga aliança se prostrando perante a nova aliança, perante Cristo Jesus e dizendo: o dízimo é teu. Que Deus nos abençoe, meu irmão e minha irmã, e que de fato possamos olhar para a Escritura Sagrada para responder às nossas questões, às nossas dúvidas, às nossas perguntas. Devemos sempre nos lembrar, essa é uma interpretação das Sagradas Escrituras, mas como eu falei no início, temos que ter muita humildade e piedade, porque esse é um assunto muito complicado. Devemos sempre nos lembrar, somos nós que sustentamos a obra do nosso Deus. Com o nosso dízimo e as nossas ofertas, nós sustentamos a obra missionária. A Igreja Presbiteriana de Manhuaçu, por exemplo, está presente em diferentes países através da obra missionária. E esses missionários são sustentados com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. São povos, são pessoas que não conhecem Cristo Jesus, ouvindo a pregação do Evangelho pela nossa oferta e pelo nosso dízimo. Meu irmão e minha irmã, não se esqueça, curte esse vídeo, compartilha com o seu amigo, compartilha com o seu conhecido e se inscreve no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, tanto no Instagram como no YouTube, a sua inscrição faz toda a diferença. Ative as notificações e vamos fazer com que essa mensagem, esse projeto de tirar dúvidas com base na Escritura Sagrada chegue a muitas outras pessoas. Se você concorda com o que foi dito no vídeo pelo pastor, comenta aqui embaixo, mas também se você discorda, se você tem outra interpretação, escreve aqui embaixo. Vamos juntos comentar com base na Escritura Sagrada e refletir a respeito das nossas dúvidas e a respeito dos assuntos pertinentes do presente século. Tamo junto.